Bom, olá, meus ouvintes do canal Conexão Aberta em Pauta. A gente está aqui hoje através do projeto Dê Voz à Sua Voz, com a Adriana, com a Cláudia Moutier, amigas, né, colaboradoras, sempre um olhar carinhoso. E eu queria hoje, primeiramente, agradecer a minha grande amiga, Nana de Castro, produtora, escritora. Ela é psicóloga, ela é mentora de comunicação, roteirista, né, autora de teatro, e ela, de uma certa forma, através da dor da perda da sua filha Celina para o suicídio, a Nana, com toda essa garra, essa força, ela traz, através da arte, a transformação dessa dor de uma forma tão sutil, para que a gente, na sua presença divina, a gente possa estar aqui colaborando com esse tema, né, do Setembro Amarelo, falando sobre a conscientização para o suicídio. Então, muito obrigada, e também já agradecendo, né, a todas as pessoas que vão nos ouvir, que vão estar junto com a gente, e poder compartilhar com essas duas feras aqui que eu vou apresentar. Mas eu quero trazer aqui a fala da Nana com muito carinho, para a gente começar aí esse movimento que a gente está criando a partir de agora. Oi, meninas. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu queria muito estar aí com vocês na roda de conversa. Eu já participei das rodas de conversa que a Medeiro promove. Eu acho essa iniciativa da Adriana assim, gigantescamente genial e maravilhosa, mas hoje eu não podia, né? Então eu vim aqui dizer para você, eu sou uma mãe que perdeu uma filha para o suicídio, uma filha de 16 anos, e eu estou usando as ferramentas, né, que o universo me deu, que são, eu sou autora de cinema, de teatro, de TV, eu tenho bastante facilidade de trabalhar na área de ficção, na área de poesia, e eu resolvi usar isso a serviço de uma causa que é a prevenção ao suicídio. É muito importante a gente falar desse assunto, tirar ele do escuro, do tabu, porque jovens estão se suicidando cada vez mais, os índices estão crescendo de forma alarmante, mas a gente não tem contato com isso porque é um tema tabu, então ninguém fala. E quando ninguém fala, esse jovem que está em sofrimento também não pode falar, né? Porque a gente vive num mundo da perfeição, é tudo lindo, é tudo. Você entra nas redes, tem que estar todo mundo lindo, todo mundo trabalhado no filtro. E como não há espaço para falar da dor, para falar do eu não dou conta, aí realmente a gente acaba agravando o estado de saúde mental desse jovem, desse adolescente. Então, eu criei um projeto de uma história em quadrinhos muito legal, muito bonita, com um roteiro bem envolvente para os jovens, para levar para as escolas usarem como pretexto, como base, para discutirem o tema, para promoverem conversas sobre o tema. E eu estou fazendo um crowdfunding para conseguir publicar e entregar gratuitamente para as escolas. E eu vou te convidar para ir lá conhecer esse crowdfunding. Tem muitas formas muito fáceis de participar, de apoiar, de mandar HQ para as escolas. Está sendo um sucesso. Eu cumpri a meta que eu tinha 2 meses, eu cumpri em 4 dias. E eu vou fazer mais. Vou fazer mais se você vier, se você me ajudar, se você divulgar. E vamos entregar mais HQs para as escolas. Muito obrigado, Adriana, pelo espaço, pelo apoio que você me dá sempre nessa causa, nessa questão. E uma ótima roda de conversa, um ótimo dia para vocês. Então, quem está aqui assistindo a gente, eu acho que
acho que não é por acaso a gente está aqui com especialistas, com psicólogas, é um tabu, e a gente, quando a gente abre essa roda de conversa para todos entrarem, então a gente vai entrar na casa das pessoas, a gente vai bater na casa de pessoas que queriam estar aqui e desistiram de estar aqui, e a gente vai ter que trazer isso nessa roda de conversa. Eu acredito que essa conversa vai ser muito profundo, muito impactante e vai oferecer aqui, cada uma de vocês, ferramentas valiosas para os pais, professores, amigos, comunidade em geral, ajudando a identificar esses sinais de depressão antes da situação se agrave. Então, pessoal, a gente nunca traz a tristeza, mas a alegria do viver e que tudo é possível. A gente conta aqui com a presença da Adriana Pereira Vasilian, se eu errar depois, né? Já quero que vocês possam segui-la no Instagram como adriana.pereira-vasilian, tá? Psicóloga, a clínica que trabalha com abordagem integrativa transpessoal, que trabalha nas dimensões biopsicossocial e energético da pessoa. Temos aqui a Cláudia Moutier, Clínica Moutier, né? Que vocês possam seguir também no Instagram, psicóloga com mais de 25 anos de experiência, especialista em relacionamentos e no apoio a casais, famílias, indivíduos. E a gente vai estar justamente trazendo aqui uma conversa sobre suicídio, identificando a depressão e promovendo o diálogo. Eu já vou aqui deixar uma pergunta aqui para a Adriana. Dentro do seu, né, do trabalho, até que eu sei que você também trabalha numa ONG, eu queria que você, porque assim, eu vi a Nana sempre impactante, né, e colocá-la aqui em primeiro lugar na questão de que ela traz aí, né, a sua história, a sua dor e essa transformação com essa história. Então, eu queria que você, já vou te perguntar, Adri, como é isso, né, como que você vê isso? Olha, bom, primeiro, muito obrigada de eu estar aqui com vocês, é uma honra, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que falar sobre esse assunto cada vez mais, né, trazer à tona, tirar de dentro do armário, tirar debaixo do tapete, e vamos falar, sim, sobre dor emocional, dor existencial e pensamentos suicidas. Isso está acontecendo e a gente tem que falar, né, a gente tem que trazer aí essa psicoeducação. Bom, eu acredito muito, né, na integralidade do ser humano. Então, quando eu trago esse olhar, né, da abordagem integrativa, quando eu trago esse olhar para passear entre essas dimensões bio, psicossocial e energético, eu acho que o equilíbrio de todas essas dimensões é que pode proporcionar um ser humano mais saudável, né, mais integrado, mais feliz, mais alegre. E acho que falando do suicídio ou das dores, né, existenciais e emocionais, eu acho que a gente tem bons resultados se a gente consegue equilibrar todas essas dimensões, né, do ser humano. Então, eu faço isso, ou a gente tenta, né, muito pelo menos, fazer na clínica, na ONG, né? E na pós-graduação, que eu estou estudando de suicidologia, também traz muito esse olhar, né, desse equilíbrio, de todas essas dimensões do ser humano, biopsicossocial, né, e energético também. A gente acredita muito nisso. Não, e você é voluntária, né, da ONG Espaço Ser, né, que atinge jovens e adultos, né, eu acredito que isso é um dia a dia que traz para você essas diversas situações, e eu quero até aproveitar aqui a deixa para falar de uma pesquisa e como a Cláudia, ela trabalha há muitos anos com a família, não tem como a gente não trazer essa questão do olhar dessa família com os filhos, com tantas mudanças no cenário familiar. Mas eu trago aqui na verdade, uma pesquisa aí da Fiocruz, né, e aproveita sempre o setembro, né, o setembro amarelo, todo mês que tem, né, um assunto, parece que a pesquisa vem. Mas
me traz aqui, né, que entre 2000 e 2022, acho que vocês estão bem mais atualizada, mas o suicídio representou em média 4,02 das mortes entre as pessoas de 10 a 29 anos. Num grupo de 30 anos ou mais, ele foi uma causa de 0,68% de mortes. Entre os adolescentes, o suicídio corresponde a 3,63% dos óbitos, entre os jovens e adultos, 4,21%. Me vem um colapso, tá? Principalmente que eu acho que foi uma das coisas que eu recentemente vi um assunto de uma conhecida que o filho ele vem se cortando, né? E os hospitais já vêm trazendo esse índice, né, de auto destruição, né, antes do suicídio. Então, Adriana, eu queria até deixar para você aí dar essa ponte depois para a Cláudia, porque isso para mim me choca. Sim. Sim, muito. A gente vem percebendo, inclusive, assim, a gente acompanha as pesquisas, né? Eu acompanho essas pesquisas, esses números alarmantes, e a gente vê isso muito na própria ONG, né? A, a procura de cada vez crianças mais jovens procurando, né, esse lugar que é a ONG que dá esse acolhimento para as pessoas com tentativas e ideações suicidas. Então, na verdade, só realmente reforça o que as pesquisas vêm dizendo, né? E cada vez mais os jovens estão mais adoecidos emocionalmente, né? Até chegar ao ponto de, a gente costuma falar na pós, até chegar ao ponto de achar que o suicídio é a resolução. Então, a gente costuma falar, é uma, é uma resolução, é algo definitivo para um problema temporário, né? É algo definitivo para um problema temporário, porque a dor e a dor emocional e a dor existencial, a gente consegue reverter, né? E o suicídio propriamente dito, ele coloca um fim nessa possibilidade de reverter, né? Então, é um ato definitivo para um problema temporário. A gente Como que costuma. você vê isso, Cláudia? Que você trabalha muito com família, né? Como que é essa, né? Como que você tem visto isso e abordagem em cima disso? Boa tarde, meninas, boa tarde a todos. E realmente a questão familiar, ela, eu gostei muito de uma palavra que você usou nos bastidores, mas e aqui colapso, né? Nós estamos colapsando a nossa sociedade, as nossas células estão chegando em um colapso, porque essa ideia de ter acolhimento, essa ideia de ter um propósito mais afetivo para suas necessidades, muitas vezes as mais básicas, neste mundo virtual que nós estamos vivendo, neste mundo extremamente rápido, e que as pessoas, e aí eu coloco os pais, muitas vezes, não são culpados, mas estão necessitados de muita correria por todas as situações socioeconômicas. E acaba que realmente um pai, uma mãe que trabalha o dia inteiro e muitas vezes vê pouco o seu filho, não tem condição de ter aquele olhar pleno que nossas mães, né, acredito assim que nós três podemos falar do mesmo momento de vida, nossas mães, nossos pais estavam muito mais próximos, um olhar muito mais inteiro. E agora estão dizendo, né, esses pais que terceirizam, mas gente, como é que esses pais não vão terceirizar? Como é que você não vai permitir que a escola
que também está em colapso porque está um mundo diferente, não seja detentora daquele momento específico que o teu filho está lá. Então, nós temos que ter cuidado, sabe, Adri? Porque eu sempre tento fazer com que as pessoas não sejam cruéis consigo mesmas, mas também não sejam cruéis com o outro, que está do outro lado, que está com as suas dificuldades. Porque nós não sabemos, né? Ninguém usa o sapato do outro. Então, essas questões mais individuais, que cada um, né? Muitos foram os jovenzinhos que me apareceram ali em 2022 para terapia por conta de uma necessidade de realmente se machucar para dar conta de uma dor emocional, né? Então eles machucavam-se fisicamente para na tentativa de dar conta de uma dor emocional que é tão grande e que, na maioria das vezes, porque nós não falamos, porque não há o costume dessas rodas de conversa que você realmente está propondo, Adriana, aonde as pessoas precisam conversar, precisam se ouvir, precisam falar, precisam aprender. Então, o jovenzinho também fica desamparado de informação, e informação saudável, porque informações tem muitas. Como pegar a faca ou a agulha e pontinhos. Informações tem muitas. Então, muitos vieram para mim porque no condomínio, no Covid, né, ficavam presos dentro da sua casa, no máximo num condomínio. E as famílias entraram em colapsos pela proximidade. Então, nós temos que cuidar que toda essa expressão da necessidade de eu me machucar está representando uma dor intensa, interna, muito grande. E, normalmente, um foco de falta de comunicação, de integração familiar, social. Importante que você falou, e aí eu vou jogar aqui para a Adriana e depois, né, se você quiser complementar, porque eu acho que é importante a gente trazer a questão dos sinais, né, trazer Muito. essa questão muito pontual para que a gente consiga identificar, né? Eu tenho filhos jovem adulto, né? Você adolescente, outro adolescente, então assim, são idades preocupantes, porque o Uhum. crescer está difícil, o ser adulto está difícil, com nenhuma perspectiva. E aí eu tenho que trazer aqui, Adriana, quais são os sinais, né, que são, a gente também tem redes sociais, né, que elas vêm ajudando nesse processo, desculpa a palavra, né, ajuda no processo desse jovem, né? E eu tenho que trazer aqui à tona, porque, para mim, ele, em muitos momentos, são canais de incentivo para deixar a pessoa muito mais próximo da sua ação. Então, Adriana, como que você identifica, né? Como se identifica os sinais de depressão e em alguém próximo que devemos nos preocupar com essa possibilidade de ideação suicida? Legal a gente falar isso, né? Porque quando a gente fala, vamos falar sobre isso, vamos ficar atento, então vamos também dar subsídio para as pessoas realmente ficarem atentas, né? Falar, opa, vamos acender, como a gente costuma falar, vamos acender aí um farol amarelo, vamos ficar atenta. E é interessante porque quando a gente fala de adolescente, né? A gente confunde muito, ou pode confundir esses sinais
com algo, é da idade, adolescente, quer chamar atenção, enfim. Pode até ser, em alguns casos pode até ser, que é um adolescente, hormonalmente está todo modificado e está querendo, às vezes, né, nem é tudo isso, mas a gente tem que fazer o nosso papel de prestar atenção. Então, a gente costuma falar assim que são vários sinais que a gente pode identificar. Um que eu acho assim que é principalmente para mim, é o que mais eu percebo, é que acontece numa virada de chave, algo assim, algo que o adolescente, que o adulto, né, que a pessoa em si gostava muito de fazer, e como numa virada de chave perdeu o interesse nisso. Não é algo assim, nossa, ele não gosta de jogar bola, pô, mas ele nunca gostou de jogar bola. Não, não é Uhum. assim. Ele gostava super de jogar bola e um dia ele faz, né? Então, aí essa mudança de comportamento, para mim, é uma das mais que a gente precisa ficar atenta. Claro, tem essa mudança, eu gostava, né? Eu usou o exemplo de jogar bola. Gostava muito e agora está ficando maiorzinho, não gosta. Então, a gente tem que olhar realmente o todo. Mas o fato de gostar de fazer uma coisa e, de repente, parar de gostar é algo que realmente chama atenção. E aí a gente passeia por vários sinais, né? Desde um isolamento social, que também a gente fala, puxa, é muito do adolescente, né? Uma queda do desempenho de trabalho ou escolar, né? A gente costuma também falar, puxa, se negligenciou com a aparência, né? Antes andava todo arrumadinho, agora está um pouco, né? é, não liga muito para a aparência, uma certa agressividade, irritabilidade, né? Porque, claro, tá doendo aqui dentro, então eu tô um pouco mais reativo. Uma tristeza profunda, né? Aquela coisa que traz muito aquela desesperança constante, sabe? Não vê perspectivas para o futuro. Algumas pessoas costumam falar, tá tudo muito cinza, esse termo, né? Uma baixa autoestima, tanto é que não se cuida e não come direito, não dorme direito, oscilação de humor, essa coisa do sono e da alimentação também é um indício, ou dorme demais, ou dorme de menos, ou come demais, ou come de menos, né? Esse distúrbio do sono, do apetite fala propriamente dita, né? Porque a gente costuma falar lá na ONG, são dores verbalizadas e não verbalizadas. Então, tem um comportamento, tem né, uma alteração aí que a gente capta, mas tem as dores verbalizadas também, deles falarem. Olha, tô triste, se eu não estiver mais aqui, acho que resolve tudo, ninguém vai sentir minha falta, não tenho mais esperança de nada, não quero mais estar aqui, escuto, né, as vozes me falando, é melhor você não ficar aqui, ninguém vai sentir sua falta, você resolveria todos os seus problemas, né, tem pontos né, dependendo do avanço da depressão propriamente dito, que acontece realmente essas falas, né, ouvir isso, né, principalmente quando eles se acham esse peso, né? E essa coisa que a Cláudia trouxe, né, da automutilação, também é um dos sinais que a gente precisa ficar realmente muito atenta. Então, assim, olhar sempre o lixinho do banheiro, do quarto do filho, né? Às vezes está calor, o adolescente tem muito isso, né? Tá calor, ele tá com aquele moletom, né? Dá uma olhada de vez em quando se ele não está se cortando, se ele não está se machucando, né? Às vezes um monte daquelas pulseirinhas tá escondendo também um pouco dessa, dessa agressividade consigo mesmo, né? Porque é uma dor tão intensa, tão profunda, tão na alma, que às vezes jogando para o físico fica até, entre aspas, mais fácil de
olhar e de cuidar. Eu tiro do meu emocional e jogo para o meu físico, porque mesmo doendo, machucando, ainda é mais fácil de lidar do que quando está lá dentro. É menos doído, né? É menos doído. Gente, é assim, é algo que a gente, como nós somos pais, né, esse olhar, né, com essa correria que a Cláudia trouxe isso. E, Cláudia, eu vou ter que perguntar para você, assim, como você acredita, né, com todo o seu trabalho, com as famílias, com cada integrante da família, como você acha que deve, né, podemos melhorar a comunicação das famílias para que os membros sintam essa vontade para falar sobre os sentimentos e dificuldades emocionais? Você acha que hoje a família, nessa correria toda, né, acho que vocês estão trazendo fatos tão diários, tão profundos, né, que a gente parece que não dá conta ou não está prestando atenção nesse olhar de abertura com os nossos filhos, com nossos membros familiares, para falar desses sentimentos? Como que você vê isso? Que para mim isso é um fato muito forte aqui. Dri, eu sempre, quando trabalho com meus casais, né, ou quando trabalho no indivíduo adulto que tem filho, principalmente, desde da tenra idade, nós temos que cuidar de coisas muito básicas. Nós não precisamos ir atrás de algo grande, de peripécias de comunicação, não. Aí nós já estamos com coisas instauradas. Mas eu sempre digo assim, que você, que é pai e mãe de criança, de primeira infância, né? Dois, três, quatro, 5 aninhos, certo? Coisas muito básicas, Dri. Primeiro de tudo, mentira em casa em absoluto não se deve permitir. Mas não a mentira apenas da criança, porque a criança não nasce mentindo, ela aprende. E assim como ela aprende a mentir que pegou um brinquedinho do colega, ela aprende a mentir que está feliz e está extremamente triste. Então, ponto básico para todo e qualquer pai de criança: nós adultos não podemos mentir, porque se nós mentimos, nosso filho será tão bem educado a mentir. Nós somos modelos. Segundo, as refeições, Drica, como não pensar nas refeições? As refeições, minha gente, seja ela qual for, se eu vou fazer um café, se eu vou fazer um ovo cozido com pão, se eu vou fazer um almoço, né, de feijão, arroz, salada, carne, enfim, não importa, mas importa que aquele momento, desde o pequenininho, sente a mesa e vibre numa conversa tranquila, saudável e bacana, que seja interessante. Nós muitas vezes usamos o nosso momento de comer, de alimentação, para resolver problemas. Mas vem cá, quando é que você vai começar a arrumar seu quarto? Vem cá, me diz uma coisa, aquele amiguinho que você brigou, por que você fez aquilo? Não, neste horário não. Este horário vamos nos dobrar a apenas comer e conversar de coisas amenas. Então, não tenho nada para falar porque eu só criticaria meu marido ou minha esposa ou meus filhos. Então eu falo do: vocês viram que vai chover hoje? E ok, e fica nesta linha de comunicação. Isso nós vamos começar a preencher nossos filhos nesse momento que é tão importante. Terceiro ponto, e muito importante também quanto os outros dois, cada situação ela tem que ser inteira.
O que eu chamo disto? Estamos aqui agora conversando, eu não estou em absoluto olhando um outro telefone, eu não estou aqui conversando com uma amiga do meu lado, eu não estou aqui, eu estou aqui inteira. Por quê? Porque também seremos modelo para os nossos filhos. Se eu faço algo inteiro, do início ao fim, início, meio e final. E quarto ponto, que é extremamente importante, respeito e educação em todo e qualquer lugar que seja, porque estamos muito falando da psicologia positiva, tudo é muito, não se contraria. Calma lá, meu povo, calma lá, porque o limite bem coerente, a proposta assertiva de se eu estou na escola para estudar, e a mãe, que é pagadora desta escola, não tem autoridade nesta escola. Quem é autoridade nesta escola é a diretora, a sua equipe diretiva e o professor dentro de sala de aula. Por quê? Porque senão as crianças começam a entender que, bom, eu pago, eu posso. Não é assim, gente. Eu pago por um serviço, eu não pago para o outro ser escravo. E muito menos ouvir qualquer porcaria que tenha que sair da minha boca. Então, a educação tem que estar muito presente. Então, com esses 4 pontos, Dri, ali, iniciando na primeira infância e continuando. Mas eu não comecei. Comece agora. Comece agora com este movimento, seja onde você esteja. Porém, também você tem que se dar conta de que o momento atual vai ter que ser adaptado por tudo que já foi aprendido. Então, essas 4 dicas aí ficam porque fazem parte da nossa rotina diária e são muito básicas. Quem não passa por todas essas dicas, né? Por todos esses momentos? Então, vamos fazer. Precisamos, sim, ter trabalho, foco e diretriz do que a gente vai querer alcançar. É Bom, assim que eu penso. que coisa. Olha, eu estou aqui, ó, raciocinando, né? Porque a gente. Agora eu começo a entender o tabu, né? Do que é o assunto tão delicado. Eu queria trazer 2 perguntas para ambas, porque eu acho que a gente tem que entrar um pouco mais aí, como assim, é que nem a gente vai, né, para a praia, né, pega a pranchinha, né, entra no mar e fala, bom, qual é a onda que vai vir, né, se é uma onda grande, uma onda pequena, então a gente vai pegar essa onda agora, porque é importante, o que vocês trouxeram aqui, gente, é de extrema importância e que eu sinto que não é visto, né? Nem com Uhum. guia se resolve isso, né? Eu acho que assim, vamos mudar os nossos hábitos e atitudes, né? A geração está aí. Eu queria trazer para ambas o seguinte: você não está sozinho. É uma mensagem poderosa, mas muitas vezes difícil de acreditar para quem está em crise. Como Uhum. podemos ajudar essas pessoas a internalizar essa mensagem? Muito profundo aqui, até dando, né, continuando a estrada aí da linha de pensamento que vocês estão trazendo aqui para a gente, e como podemos, como sociedade, desmistificar o tabu em torno do suicídio, da depressão, incentivando mais conversas abertas sobre o tema. Adri, bom, você vive na prática aí, junto lá na ONG, nos seus estudos. Imagino que quando vem uma história dessa, ou quando você está vivendo essa história, como é isso, né? E como a gente consegue quebrar essas crenças e dogmas? Sim, é difícil, né, gente? A gente percebe ainda que é um tema que as pessoas não querem falar, né? Tem muita coisa envolvida, tem muito estigma, tem muito tabu, tem muito preconceito, né? E a partir do momento que as pessoas não querem falar, quem está sentindo também não se sente à vontade em falar.
né? Então a gente fica com tudo muito nebuloso. Eu não falo, você também não fala, eu não procuro ajuda, eu não ofereço ajuda, né? Então, assim, o que a gente percebe muito, e a Cláudia falou uma das coisas que, entre as 4 coisas que ela falou que eu acho perfeito, tem uma que eu acho que, ultimamente, é a que mais a gente precisa trabalhar, que é essa qualidade de presença, né? De hora que eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. Eu não estou vendo celular, eu não estou respondendo mensagem, eu estou aqui com você. E quando a gente está lidando nesse campo do sofrimento emocional, isso faz toda a diferença, né? Você tá lá com alguém que está em sofrimento, está lá, só está lá. Só tô aqui, ó. Eu tô aqui com você. Tô sem celular, tô aqui. Tô aqui com você. Me dá a tua mão. Deixa eu segurar a tua mão. Tô aqui com você. Isso já é algo muito bom para a pessoa que está em sofrimento. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, mas saber que você está ali na qualidade de presença, de estar lá com ela, para ela, junto dela, né? Porque é muito difícil a gente medir dor. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor. Não adianta eu falar para você, ah, eu sei o que você está sentindo. Mentira, sabe nada. Cada um tem a sua. Mas o que eu posso fazer é estar aqui com você. Eu posso te ajudar, você pode me ajudar a te ajudar. Então, estou aqui para te ouvir, para falar o que você quiser. Se você quiser falar sobre o que você está sentindo, vamos falar. Se você só quiser ficar aqui do meu lado, vamos ficar. Eu estou aqui para você e por você nesse momento, né? Porque aí também, meninas, a gente vai para um lugar que é um lugar muito necessário nesse momento, que é o acolhimento sem julgamento. Então, eu fiz até um vídeo esses dias que teve até uma repercussão bacana, e eu não sou muito de fazer essas coisas, tenho um pouco de receio, mas receio assim, porque eu não sei fazer. Mas foi uma coisa bem legal, um dos vídeos que eu fiz, falando sobre do que as frases que não cabe, frases para não ser dita, que não ajudem em nada, que só atrapalha. Do tipo, ah, isso é frescura. Ah, você tem tudo, né? Seus pais te dão tudo. Como assim? Né? Olha, você tem o último celular de última geração. Você tem amigos. Para quê? Para com isso, né? Isso, não, você está confundindo, não é nada, isso não é nada, né? Então, a gente vai deixando a pessoa cada vez com menos segurança de falar o que está sentindo. Poxa, eu vou falar que eu não estou feliz, sendo que ela acha que só porque eu tenho o último celular da última geração era para eu estar feliz, né? Fica raso, né? Pequeno, né? Então, assim, nessa qualidade de presença, nesse lugar de estar aqui, estou te ouvindo, estou aqui com você, né? É de extrema ajuda da pessoa conseguir realmente enxergar aí uma luzinha no fim do túnel e começar a subir, né? A galgar esse caminho da melhora, da cura, né? De resgatar essa esperança, esse amor, essa autovalorização, e principalmente sem o julgamento. Sem o julgamento, que é um lugar difícil dos pais, né? E a gente entende também, né? Às vezes os pais, pô, que mais você quer que eu faça para você, né? É um lugar difícil também. A gente é pai, a gente sabe, mas é um lugar que precisa tomar muito cuidado para não ir. Não, não. É acolher sem julgamento, com presença. Tô aqui, né? Isso é uma das coisas que realmente faz toda a diferença para começar, para impulsionar, né, a pessoa que está vivenciando essa dor, reverter essa situação. Uau! E aí, Clau, como que é isso, É, né? eu volto no quarto ponto, né, da coerência. O limite tem que ser dado através de muita coerência. Realmente, crítica por crítica não leva a nada, nem julgamento. Mas eu sou uma incentivadora à comunicação, né?
Então, especialista em relacionamento, eu vivo tentando fazer com que as pessoas falem. Então, apesar das dificuldades, apesar de ser um lugar muito doído, falar sobre certos assuntos, realmente o assunto tem que ser falado. Quanto mais nós promovermos essas rodas de conversa, esses momentos de trocas de ideia, onde nós vamos validando para pais, professores, enfim, pessoas, qualquer pessoa que seja, a sua ideia do que está certo, do que está errado, onde eu posso ir, até onde eu posso ir e onde eu não devo ir. Então, a nossa comunicação tem que ser muito, muito ampliada. Então, eu fico muito feliz deste momento de hoje e realmente só vamos melhorar esses índices de pesquisa se nós colocarmos mais voz, né, Dri? Total. Nesse Você sabe mundo. que é muito interessante, porque essas rodas de conversa são rodas de conversas fechadas, né? Porque a gente priva a confidencialidade, a imagem da pessoa, por isso que a gente faz, né? É que aqui a gente. Todas nós concordamos em estar disponibilizando isso no YouTube, e não em todas as vezes que a gente disponibilizou, porque as pessoas acharam que aquele momento era o momento certo de colocar aquele assunto e as pessoas aparecerem, porque eu acho muito importante essas rodas serem, de uma certa forma, elas se sentirem acolhidas, falar o que pensa. Então, assim, quando a gente fez o Dê Voz à Sua Voz, né, imagine que é uma cantora, né, a Dani La Salva, que fez isso junto comigo, porque ela falou, Adriana, através da voz a gente se fortalece, né? E hoje, registrando Vozes Unidas, né, que nada é nosso, mas sempre não usar o termo de uma forma errada. Então, porque a gente tem muita ética e tudo mais. Bom, eu quero trazer aqui para vocês, porque eu acho que a gente vai já afinando, né? Gente, eu quero dizer que isso vai ser um podcast, isso vai estar aí em diversas streams de áudio, e também vídeo no YouTube, para que é como se. Gente, isso aqui é uma aula, né? É uma troca muito profunda. Eu quero trazer um vídeo da Nana, porque eu queria muito essa questão, sabe, Adriana, você que tem esses casos, eu quero até agradecer aí, porque a gente não coloca nomes, né, e nem situações pessoais, porque infelizmente não é dessa forma que a gente tem que olhar isso entre as redes de relacionamento, mas eu queria falar sobre rede de apoio aqui. Quero colocar aqui, depois desse vídeo, a gente olhar, né? Gente, a Cláudia é especialista em luto, como a Adriana é especialista, né, nesse olhar com o outro para o suicídio, a depressão e todo o caminhar. Mas a gente tem que falar de uma palavra aqui que é culpa, né? Medo, desespero, os riscos quando se descobre essa atuação e quando se perde esse ente querido. Então, eu queria trazer um vídeo aqui também, claro, a Nana sempre com tanta força, né? Isso que me admira. Eu falo, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Uhum. Ela sempre traz uma palavra, uma poesia. Então, eu vou trazer o vídeo aqui para a gente depois caminhar aí, porque assim, não é só falar do tema, mas trazer práticas para que isso não aconteça, tá bom? Para a gente aí afinando esse fechamento do nosso. Uhum. O que eu faço para manter meu filho, minha filha vivos nesse mundo caótico, perigoso, nesse mundo em que a depressão galopa, que as taxas de suicídio aumentam? O que eu faço? Então, a gente faz o possível, a gente faz o melhor que a gente pode. A gente não é Deus e não tem controle de tudo. Eu sei que isso é um dos motivos para a gente não querer vir aqui falar de suicídio, porque isso coloca a gente num lugar onde a gente realmente não tem o controle total.
Eu não acho que todo suicídio é evitável, não, mas eu acho que muitos são. E eu fiquei assim, me provocando sobre o que dizer para alguém que realmente quer morrer, alguém que quer morrer. Então, o que eu acho, assim, que eu aprendi, que eu queria dividir com você aqui, primeiro, é preciso respeitar o sentimento da pessoa, né? A vontade de morrer. Tudo bem ter vontade de morrer, tudo bem olhar e não ver saída. Isso é algo temporário, isso pode ser um momento só, mas é importante a gente entender com o coração. Por exemplo, eu, quando a minha filha se matou, teve momentos, e muitos momentos de não ver saída, de não ver caminho, né? E aí eu vou contar para você, que é o que eu posso contar, o que me salvou. De repente te ajuda, e inclusive porque isso inspirou o texto da história em quadrinhos que a gente fez. Eu sou uma pessoa que estuda muito filosofia, estudo um pouco de física quântica, sou apaixonada por física quântica e filosofia oriental, e isso tudo me fez entender que isso que a gente vive aqui, a gente pode olhar isso como um grande jogo. Existe uma questão sobre o quanto isso é concreto, sabe? Sobre o quanto isso é sólido. Porque isso, a física quântica, né, vai aproximando do minúsculo, do pequeno, e chega lá e não tem nada, é energia. E a filosofia oriental também fala disso, assim. Então é um jogo que a gente cria história com o que a gente acredita. Então, se você é jovem agora e está acreditando num monte de coisas que esse universo, esse sistema equivocado aqui manda para você, né, sobre, sei lá, você precisa ser magro, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, e chega uma hora que você não dá conta, entender que isso é um jogo, que essas coisas são vendidas para a gente, que a gente pode, né? Eu acho que foi o que me salvou. Assim, eu olhei para tudo isso e falei, não, eu vou escrever outra história. E a HQ tem a ver com isso. Então eu vou ler para você aqui o texto que eu fiz, que deu origem à história da HQ. Pensa bem aí o quanto isso não é uma ficção, e o quanto o que você vive pode não ser uma grande ficção, e talvez só dar um tempo, esperar um pouco, né? Aquilo tudo que você está vendo assim parece um filme de terror, o quanto aquilo passa. Parto nesse momento da vontade de não viver. Sísifo, condenado, quer desistir de empurrar a maldita pedra até o topo da montanha, de onde ela sempre rola. A paisagem lá fora já está pálida e fria, não me comove mais. Viver é enorme e pesado, e morrer é simples. Sento-me na borda do abismo, onde o vento no vazio me estende os braços, e nele eu vejo um colo para descansar. Esse é o momento precioso entre o ser e o não ser. Eu nada sei disso. Estou engolida pela descrença, crivada de pensamentos ruins que preciso calar. Este é um momento precioso entre o morrer e o acordar. Eu nada sei disso. Apenas aguardo o impulso final. Sou a mais translúcida das borboletas voando mar adentro. Só vejo paz em dissolver-me no todo. Então, eu percebo no horizonte, assim, no encontro entre os topos dos prédios e o céu, uma fissura sutil, como se fosse um minúsculo defeito na paisagem. Sim, a abóbada celeste está rachando ali. Tento voltar para o meu abismo, não posso. Há uma fissura no céu,
um defeito na perfeição do meu fim. Coloco os óculos de volta no rosto, comprimo as órbitas tentando divisar o absurdo desse céu fraturado. Não é uma alucinação, parece até que aumentou um pouco. Grito para os outros que balançam as pernas sobre o abismo, hipnotizados. Ah lá, uma fissura. Então vejo no parapeito do edifício, na parede do banheiro, na murada da ponte, na janela do quarto, onde me acabo, fissuras. Os prédios, o céu, o abismo, é tudo cenário. E não é mais a morte no vazio me abrindo os braços, é a dor. Não fujo mais, não penso mais, apenas salto para o colo dela. Agora as fissuras estão em mim, por todo o corpo, em rios de dor. Não resisto, não luto. E a mágica acontece, não sou mais o ser que não cabe, o feio, o gordo, o calvo, o deprimido, o devedor, o maluco. Sou o todo, ilusório, que a humanidade criou. Sou o cenário equivocado, que explode. Esta a morte que eu vim para experimentar e sobreviver. Então, a dor abraçada, ela me devolve ao topo do penhasco, no cenário refeito, numa realidade igualmente inventada, mas onde eu peso menos. Alguma felicidade virá. Felicidades são instantes. A dor virá. É parte. Foi autorizada, não é mais um fantasma que me espreita. A morte também virá. E espero estar distraída, olhando a fissura no cenário, sem acreditar tanto na importância dos prédios e no peso do céu. Acordei da fantasia de uma felicidade ascética, de redes sociais e multiversos. Acordei da necessidade de controlar até mesmo o fim. Viver é simples e morrer pode ser todos os dias. Porque morte também é parto. Esse é o texto e ele quer dizer, eu acho que a gente não precisa morrer de verdade, pode morrer uma morte simbólica aqui. Espera um pouquinho, fica lá, morre vivo. E passe, a dor passe e a gente segue. E tudo muda. De uma certa forma, esse formato, né, não poderia deixar de não trazer isso para uma transparência grande e vocês, como profissionais, olhar para isso, porque é uma mãe. Então, eu queria, justamente porque a gente está chegando aí no fim nesse bate-papo, né, que é uma roda também, né, quando a gente traz essas experiências, eu queria que vocês dessem esse olhar aí da pergunta que eu fiz antes do vídeo da Ana. Quem vai falar primeiro? Nossa, eu acho que já foi tão tudo. Nossa, Mas como é isso? A culpa, o medo, o risco? Como é isso? Como que vocês nós tratam estamos. isso, né? E que práticas são É, necessárias para não passar é, por isso ou passar por isso? acho que é muito importante, né, Adriana, a gente lembrar que culpa é o sentimento mais burro, mais inútil que existe em qualquer situação. Então, nós temos que dissuadir as culpas, as culpabilizações, que quando chegam até nós, não existe culpa. Ah, eu não enxerguei, ah, eu não consegui me dar conta, eu estava muito ocupada. Bom, estava muito ocupada não era fazendo nada, né? Então, assim, cada um faz o seu melhor no momento em que está vivendo. E nós não estamos aqui falando de negligências. Nós estamos aqui falando de pessoas
que estão atentas à vida, mas se nós não falarmos sobre as sutilezas, as vicissitudes, né, da dor, nós vamos acabar continuando neste assunto suicídio. Então, nós temos que realmente dissuadir as questões de culpa ou de culpabilização, e sim reforçar as questões de vamos falar sobre dores, vamos falar sobre emoções, vamos falar de que maneira eu estou pensando, se está adequado ou inadequado para mim e no meu contexto. Esta tem que ser sempre a bandeira a ser levantada. E realmente dissuadir, eliminar as culpas e culpabilizações. Esse é o meu ponto final. Ah, eu concordo muito com o que a Cláudia falou em relação a essa coisa da culpa. É um sentimento que, né, adorei isso que você falou. É o mais inútil É o mais burro possível. e inútil. É o mais burro e inútil, né? Isso. Porque realmente não nos traz nada, muito pelo contrário, né? Então, parar, né, sair desse lugar da culpa para ir para um lugar do sim, vamos falar sobre isso, realmente é um salto quântico e necessário, né? Porque enquanto a gente está naquele lugar da culpa, a gente não se move, também pode às vezes não se mover. E não é isso que a gente precisa agora, né? Muito pelo contrário, a gente Muito pelo precisa, contrário. né, que se fale sobre isso, que se faça essa psicoeducação sobre esse tema, né? Às vezes a gente ouve falar, mas falar sobre isso pode ser um incentivo para quem está pensando, né? Eu Não, não não. acredito nisso. Em hipótese nenhuma. Não, eu também não acredito nisso. Muito pelo Não. contrário. Muito É pelo claro, contrário. falar de uma maneira Psicoeducativa. psicoeducativa, Psicoeducativa. exatamente, né? E de maneira nenhuma isso passa a ser um incentivador de algo que Uhum. se alguém está pensando né, em alguma coisa de se suicidar, enfim. Não. E muitas Uhum. vezes as pessoas ficaram abraçadas nesse mito para não falar. Não vamos falar porque pode incentivar. Não, de maneira nenhuma. Isso tem que ser dito, isso tem que ser falado, isso está acontecendo, né? Então, eu acho né, voltando um pouquinho aí dessa coisa da culpa, não cabe agora. Agora o que a gente precisa, o movimento que precisa ser feito, né? E eu gosto muito de falar, é em setembro amarelo? Setembro amarelo tem que ser o ano todo, né? Na ONG a gente fala isso. Aqui é setembro amarelo o ano todo, não é só em setembro. Vamos falar em setembro também, mas vamos falar o ano todo, né? Precisa ser falado, dito e olhado. Perfeito. Eu queria aqui só passar. Primeiro, super agradecer vocês. Eu queria saber como que as pessoas podem estar recorrendo, né? Não sei, até a questão de cada local, como as pessoas podem recorrer ou entrar em contato, né? A gente já passou aqui a rede social de vocês, mas algum órgão, ou onde que essas pessoas podem buscar ajuda? Eu acho que isso é importante. Quando se tem essa desconfiança, se tem algo que já houve uma tentativa, de que forma as pessoas podem buscar ajuda? Eu queria que Olha, você deixasse uma mensagem final aí, é, mais de tudo que você. Eu acho que isso não dá para ser só uma roda, não dá para ser só um podcast. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que houve uma reflexão aqui, mas eu acho que a gente pode voltar a estar trazendo isso de uma da outra forma, até, e até um debate, né, com outros profissionais, principalmente professores e também a gente que é pais, mas está trazendo esse olhar de novo. sim. Eu queria deixar o Instagram da ONG, né? É Spacoser, né? No Instagram. A gente tem atendimento online e presencial,
né? O Covid trouxe aí essa possibilidade para a gente, né? Esse atendimento online também, a gente atende até pessoas fora do Brasil, né? Com roda de conversa, prática integrativa, arte-terapia, né? Apoio também num trabalho de pós-venção também com os pais, com as famílias, né? Das pessoas que têm tentativas e ideação. Então, a ONG aí está aberta, é gratuito, realmente é um trabalho muito legal. Hoje a gente tem mais de 100 voluntários e tem muita gente tendo a ONG aí como uma rede de apoio, ela entra como um tripé, né? Além do trabalho psicológico, muitas vezes psiquiátrico também, né? Mas ela entra também como um tripé nessa rede de apoio. Então, se alguém se sentir aí necessitado de ajuda, eu sempre gosto de falar, né? Procura ajuda e ofereça ajuda, né? A ONG está aí aberta, o Instagram dela, Espaço Ser, entre em contato e a gente sempre vai ter alguém para te receber e te encaminhar nos grupos que fazem parte aí desse lugar tão iluminado. Clau? Bom, eu acho que o melhor e mais simples local, entre aspas, né, é o 188 CVV, porque o CVV 24 horas, ele está sempre com pessoas, com voluntários e interessados a ouvir e a indicar. Então, o Centro de Valorização à Vida são pessoas realmente que fazem cursos, estão realmente apropriadas deste universo e têm uma escuta maravilhosa. Então, e os relatos, né, de muitas pessoas que chegaram ali, foram acolhidas por alguém numa escuta fantástica e simplesmente saiu da ligação com uma outra ideia, liberado daquele processo de pensamento obsessivo que as pessoas realmente entram. Então, é algo que deveria ser mais até mostrado, né, nas redes, o 188, fazer com que as pessoas conheçam muito. É muito simples, quem não tem um celular à mão. Então, eu indico esta via como algo muito prático e pontual. E depois, cada um no seu local na sua cidade, né? Vai procurando, vai estar estabelecendo algum contato específico. Certo, Drica? Não, perfeito. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que é um assunto muito profundo, mas é o começo de muitos assuntos. Muito obrigada aos ouvintes também e que a gente possa estar junto em outras oportunidades. Obrigada.